Estou no INPA desde 1986 como contratado. Inicialmente, entrei no INPA para fazer o mestrado. Durante o mestrado, eu fui absolvido como funcionário do INPA no lugar de uma pesquisadora que foi embora para São Paulo, que era a doutora Ana Emília Vazoller. E lá, no próprio INPA, fiz o mestrado, fiz o doutorado, né? O meu doutorado tratou de fluxo de energia em peixes, né? É a forma com que a energia passa da base da cadeia trófica até os animais. E é um local que eu me sinto muito bem, adoro trabalhar no INPA. É um instituto onde eu tenho toda a liberdade para desenvolver minhas pesquisas. Às vezes temos algumas dificuldades financeiras para nossos projetos, mas geralmente nós apresentamos projetos junto às entidades fomentadoras de pesquisa, né, que é a FAPEAM, CNPq, e de lá para cá tenho desenvolvido as atividades tranquilamente. É o local onde eu passo a maior parte da minha vida e faço isso com muito prazer. Embora daqui a um ano eu possa me aposentar, mas não pretendo me aposentar de forma nenhuma, porque a minha vida está ali, com meus alunos. Atualmente tenho alunos de mestrado e doutorado, os quais eu oriento, e a nossa vida é mais ou menos essa. Eu trabalho com ciências biológicas, certo? Mais aplicadas a peixes. Está relacionada com ecossistemas aquáticos. Eu trabalho nos diversos rios da Amazônia, desde o Pé dos Andes, lá no Peru, até o estuário, no Rio Amazonas. Já desenvolvi pesquisas no Rio Madeira, Rio Tapajós, Rio Trombetas, Rio Xingu. Então, a nossa área de abrangência é muito extensa, é muito vasta, naquele mar de águas, né, de rios e florestas. Então, nós temos grande capacidade, né, de falar sobre esse tema, porque primeiro que nós nascemos por ali, né, depois que é a nossa área específica de atuação. Nós temos umas redes específicas para coletar os peixes desde ovo, né, até eles se tornarem os juvenis iniciais, certo? Então, a minha área onde eu sou conhecido na América do Sul e no mundo, né, no Brasil, é justamente com as larvas de peixes, né? Larvas de peixes são chamadas assim porque elas ainda estão em formação. Um peixe, quando ele nasce, quando ele eclode do ovo, ele não é completo, ele não tem as nadadeiras formadas, não tem escamas. Ele tem um processo de metamorfose até chegar a um peixinho completo, que é um juvenil inicial, certo? E nós conseguimos, com a nossa habilidade, a nossa atividade, reconhecer muitas espécies de peixes, tanto de importância comercial, né, quanto de importância ecológica, né, através de seus filhos. Por exemplo, é muito fácil você conhecer um peixe adulto, né, porque ele já foi descrito, ele tem as características bem aparentes, mas você identificar um peixe a partir da larva é muito difícil. Então, isso requer uma habilidade, requer muito tempo de trabalho, requer técnicas de medidas morfométricas, requer técnica de observação de merísticas, né, que é através de contagem, através de pigmentação, e assim a gente vai construindo a informação até chegar à espécie. Por que é importante o estudo dos peixes nessa fase? Através do estudo dos peixes nessa fase, você consegue visualizar o que acontece no ambiente em relação a cada espécie que você consegue determiná-la, né? Você, por exemplo, coletando num determinado ponto do rio um ovo de peixe, né, ou uma larva daquele peixe bem inicial, porque o ovo, assim que eclode,
A larva tem uma substância chamada vitelo, né, que ela absorve até, é mais ou menos como se fosse um aleitamento, só que ela absorve a energia daquele ovinho, né, nós chamamos ova de peixe, para crescer inicialmente, porque ela quando eclode, ela não tem a boca formada, não tem os olhos pigmentados, não tem as nadadeiras, então ela precisa daquela energia que veio dos seus pais para que possa crescer e possa se tornar um peixe jovem. Então, a maioria desses bichinhos morre, 99% desses peixinhos vão morrer até chegar às juvenis, porque a força da predação, a força das ações naturais, como correnteza, como turbulência, como falta de alimento nessa fase, faz com que muitos desses peixinhos morram. Mas mesmo assim, esse 0,1% que sobrevive, né, é o suficiente para garantir novos estoques anualmente, certo? Mas voltando à questão da importância, é que através da observação e da identificação desses indivíduos, você consegue saber em que época houve a reprodução, em que local houve a reprodução, né? Quais as condições ambientais que favorecem a reprodução daquela espécie. Então, é uma área que, embora você trabalhe com coisas muito pequenas, você consegue enxergar um universo da vida daquelas espécies no canal do rio, por exemplo. E é muito difícil, por exemplo, né, os rios amazônicos, né, que têm dimensões super grandes em relação àquilo que chamam de rio aqui no sul, né, no nordeste, né, são verdadeiros mares para você conseguir identificar posicionamento onde aquela espécie está reproduzindo, onde ela vive, através de suas larvas, através de suas fases iniciais, é de grande importância para a ecologia da espécie. Então você consegue saber a história de vida de cada espécie através da identificação dos seus juvenis e da pesca dos seus juvenis. E também com esse material nós conseguimos saber quais são as fontes naturais de energia para essas espécies nessa fase do desenvolvimento, né? Que nós utilizamos também uma técnica de visualização ou de determinação do carbono e do nitrogênio. Então, o carbono que você consegue detectar, o carbono, os isótopos de carbono, nessas espécies, você consegue saber quem foi que gerou a energia para que eles crescessem, para que eles desenvolvessem, né? Então, nos rios da Amazônia existe uma grande quantidade de macrófitas aquáticas, né, que chamam atualmente herbáceas. Existe, apesar de não serem vistas, né, existem muitas algas, né? E justamente, apesar da grande composição, da grande quantidade de vegetais ser composta por herbáceas aquáticas, né, e pela floresta inundada também, o que nós temos descoberto ao longo do tempo é que o que está sustentando as espécies da Amazônia é justamente o fitoplâncton e o perifíton. Perifítos são algas que desenvolvem no tronco de raízes, dos quais algumas espécies se alimentam. Entendeu? Então, é um mundo assim surpreendente, né, encantador, que você consegue viver aquilo ali da forma mais intensa possível e consegue repassar esse conhecimento para as gerações, né, para os alunos. Então é muito importante esse tipo de estudo.